Na noite desta quinta-feira, o governador Carlos Moisés apresentou um plano de retomada das atividades econômicas aqui no estado. Como é que este plano irá impactar na vida dos itapemenses? Santa Catarina se prepara para a retomada gradual das atividades econômicas a partir da próxima segunda-feira. Vamos entender quais comércios podem abrir e quais devem continuar fechados, e quais são as regras para aqueles que podem abrir. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou no fim da tarde de quinta-feira a retomada das atividades econômicas em todo o estado. A estratégia usada é de isolamento vertical, ou seja, as pessoas que pertencem ao grupo de risco continuam em casa, como é o caso de idosos e crianças. Já os que não são do grupo de risco podem ir voltando às suas atividades, porém respeitando algumas regras. Ficam autorizados parcialmente a partir de segunda-feira, dia 30, agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito. Já a partir do dia 1º de abril, quarta-feira, ficam autorizados parcialmente academias, shoppings, bares, restaurantes, comércio, setor hoteleiro, construção, escritórios e centros de distribuição e depósito. É necessário ficar atento a algumas regras de funcionamento quanto à limitação de entrada de pessoas em 50% da capacidade do público do local e também o controle de acesso e marcação de lugares. Lembrando que deve ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa. Segue suspenso o transporte coletivo urbano intermunicipal, veículos de fretamento e veículos de transporte de passageiros. As aulas, eventos, shows, festas e lazer em praias e parques também continuam suspensos. Na cidade de Itapema, a liberação parcial do isolamento social também acontece, seguindo exemplos do governo federal e do estado. A prefeita Nilza Simas anunciou que a partir de segunda-feira, Itapema iniciará a liberação parcial de isolamento social, conforme a recomendação do governador Carlos Moisés. O município seguirá as determinações do governo. As barreiras sanitárias irão continuar até o dia 8 de abril, com o monitoramento da temperatura corporal das pessoas. A prefeita pediu responsabilidade por parte da população, que todos entendam que a liberação é parcial e que reunião de pessoas e eventos ainda estão suspensos. Ela ainda declarou que se o número de casos aumentar e a população não respeitar os limites impostos, há a possibilidade de retomada do isolamento total. Mas apesar destas novas regras, é muito importante que a gente lembre que o pico do novo coronavírus ainda nem chegou no Brasil e nem em Santa Catarina. Por isso é bom que a gente lembre de voltar às atividades, mas com muita responsabilidade. E este é o tema do comentário de Marcos Horostek. Olha, Matheus, a retomada com responsabilidade é o melhor caminho não só para Itapema, mas para todo o estado. A autorização de reabertura do comércio e dos demais setores da economia está sendo possível porque você, catarinense, atendeu aos apelos das autoridades e procurou, em sua grande maioria, permanecer em sua casa nesses dias. Nós reduzimos com isso a condição de circulação do novo coronavírus. Mas não quer dizer que a partir de quarta-feira a gente possa promover multidões, grandes aglomerações nos shoppings, nos bares, nos restaurantes. Se fizermos isso, nós vamos novamente acelerar a circulação do vírus e muito provavelmente voltaremos a enfrentar uma quarentena, quem sabe ainda mais severa. Mas se nos mantivermos conscientes das nossas responsabilidades, nós vamos conseguir minimizar os prejuízos dos últimos dias e retomar a economia da nossa cidade e do nosso estado. Como fomos os primeiros a implantar a quarentena, estaremos sendo os primeiros a sair dela e com certeza contendo o avanço da doença. Mas ao primeiro sinal de descontrole, com certeza, voltaremos a enfrentar mais um período de isolamento. Está claro que quem vai fazer a normalidade seremos nós, que só depende de nós. Com cautela e responsabilidade, nós teremos condições de vencer essa doença. E hoje, gente, ficar em casa ainda é o caminho. E já que teremos que conviver com o vírus, quais são os cuidados que o cidadão deve tomar ao sair de casa?
Em tempos de coronavírus, evitar o contato desnecessário é uma boa dica. Então, sem beijo, sem abraço e sem aperto de mão. E lembre-se de manter as mãos limpas e higienizadas. O material individual de cada um, como objetos pessoais, louças e roupas, devem ser mantidos higienizados. Pessoas infectadas devem ter esses objetos separados e a higienização feita à parte. Esta foi mais uma edição do Jornal da Câmara. A gente se vê na próxima segunda-feira.